isso aqui que você falou que você não tá com coragem de repetir e terminar a frase. Você não tem condições de defender o que Israel faz. Israel hoje é um estado indefensável, até mesmo do ponto de vista dos judeus. Porra, indefensável. Os caras estão se defendendo de um ataque covarde de terroristas que tiraram a vida de bebês, tiraram a vida de mulheres, tiraram a vida de idosos, estupraram mulheres e tudo isso transmitido ao vivo para alguns idiotas assistirem. E aí Israel se defender é indefensável. Vai tomar no... Até mesmo para os próprios judeus. Hoje o que está fazendo é elevar o antissemitismo. Primeiro, eu sou judeu. Não quero que esse cara fale em nome dos judeus sem ele ser judeu. Eu sou judeu, apoio Israel e tá querendo dizer que judeus acham Israel indefensável. Mano, não. Todos os judeus apoiam Israel e acabou. Existem poucas pessoas que são contra. E esses são considerados traidores. O antisemitismo no mundo é justamente a postura de Israel, que gera ódio nas pessoas. Não, o que gera ódio nas pessoas é a postura da grande mídia que distorce os fatos e transforma Israel num vilão e transforma os judeus como um inimigo público. O antissemitismo está rolando no mundo porque estão considerando os judeus como o inimigo público número 1 no mundo inteiro, porque a grande mídia distorce os fatos para apoiar um grupo terrorista chamado Hamas. O indefensável é esse cara falando merda. Desculpa, eu não gosto de falar palavrão, mas esse cara falando merda é o indefensável. Essa é a verdade. O cara falando merda é indefensável. Inegável, mano. Tipo assim. Muita merda o cara falou. Quanta merda o cara falou. Vamos lá? Vamos continuar vendo o vídeo dele. Se defender de um ataque covarde deve deixar as pessoas com muito ódio. Pessoas desavisadas que podem acabar Vivo para alguns idiotas assistirem e aí Israel se defender é indefensável. vai tomar no... Até mesmo para os próprios judeus. Hoje o que está fazendo elevar o antissemitismo no mundo é justamente a postura de Israel, que gera... Não, o que faz o antissemitismo levar no mundo inteiro é a grande mídia. Acabou. A grande mídia não tem discussão. A grande mídia no mundo inteiro está literalmente distorcendo, transformando Israel numa vilã, usando apenas o lado do Hamas e fazendo os Hamas parecerem as vítimas, que é o que o Hamas gosta de fazer, se vitimizar e transformar Israel num vilão. E a grande mídia, em vez de mostrar os dois lados de forma imparcial, a grande mídia está mostrando apenas um lado e pegando esse lado. Eles transformam Israel no vilão, Hamas no mocinho, na vítima, sendo que o Hamas é o grande vilão dessa situação. Não são os mocinhos, eles são os vilões, eles são mestres. Tanto que existe o Gazaúd, para mostrar todas as mentiras que o Hamas faz e espalha. E o cara quer falar em nome dos judeus, dizer que os judeus estão sofrendo ódio por causa de Israel. Não, os judeus estão sofrendo ódio por causa do Hamas, da grande mídia, que distorce os fatos, essas coisas. Eu sou judeu. E, mano, o que esse cara tá falando é tanta merda, mas tanta merda. Basicamente 90% da comunidade judaica tá apoiando Israel. E o motivo do ódio aos judeus é porque as pessoas sabem que os judeus estão apoiando Israel. E por isso saberem disso, e a mídia distorceu de fato de colocar Israel como vilã, existe um antissemitismo no mundo inteiro, tanto que na Espanha, 50 crianças judias, por volta de 50 crianças judias, foram presas na Espanha por cantar música em hebraico. E o piloto, pró-Palestina, o piloto, ele dizia que se orgulhava de ter ensinado os pilotos do 11 de setembro. Um cara na Grécia chegou, mordeu a orelha de um judeu, polícia judeu. E 2 judeus foram expulsos de um restaurante na Grécia por serem judeus. E como se não bastasse, mendigo virtual, eu vou te chamar assim mesmo, gostei de como a Dona Vega te chama. Como se não bastasse, mendigo virtual, é bem simples. Você está apoiando um movimento terrorista
Um grupo terrorista. Esse grupo terrorista, ele é o que mais responsável por transformar Israel numa vilã, se fingir de herói e distorcer isso pro mundo inteiro odiar os judeus. O que gera o ódio a Israel, o que gera o ódio aos judeus, é o Hamas. O que gera o ódio a judeus no mundo inteiro é a grande mídia, que deveria ser imparcial, e não é imparcial, é parcial pro lado do Hamas. Porque eles são pagos por esses grupos terroristas. E mais, como se não bastasse eles serem pagos por esses grupos terroristas, sabe o que acontece? Vou te mostrar mais alguns casos de ódio aos judeus no mundo, tá? França, um cara chega, arranca 2 mesas da porta de um judeu e adivinha, pra Palestina, o cara. Vamos lá. Teve um caso, até recente, que eu vi no Instagram, dos manifestantes pró-Palestina, já que no Brasil, pelo que eu lembro foi na Bahia, os caras chegou, começou a chamar a judia de porca, de assassina, genocida. Por quê? Ué, você está dizendo que os judeus deveriam estar sofrendo ódio por causa de manifestantes para Israel. Estão sofrendo ódio por causa de manifestantes para palestinos, porque a mídia distorceu os fatos e transformou os judeus em vilões. O antissemitismo nada mais é isso. Transformar os judeus no inimigo público número 1. E é o que a esquerda está fazendo hoje em dia no mundo inteiro. Na Espanha, outro caso. Teve judeu que foi com um filho para um restaurante. Ou não lembro se foi um restaurante, alguma coisa assim. E ele foi mandado embora. Foi forçado a sair do restaurante. E foi chamado de todas as coisas na frente do filho. E tem mais casos de antissemitismo rolando no mundo. E a culpa é da grande mídia, que faz o favor, de distorcer, transformar Israel no vilão e o Hamas no mocinho. Aí o que eu vou fazer quando eu veem Israel como vilã e ver que os judeus estão relacionados com Israel? Simples. Vão despejar o ódio todo nos judeus. Agradece a grande mídia, cara. A culpa não é de Israel, a culpa é da grande mídia. Se a grande mídia fosse isenta e imparcial, Israel não seria vilã. Mas não, a grande mídia transforma Israel na vilã. A própria Helena Cantanhede. Uma mortezinha aqui. Mortezinha. Tá dizendo que eu tenho parente lá em Israel. Esses parentes são uma mortezinha se eles morressem. Mano, esse mídia é um saco. Esse mendigo virtual está vivendo no impossível. Que covarde deve deixar as pessoas com muito ódio. Pessoas desavisadas que podem acabar caindo em mitos contra os judeus, mitos antissemitas. Até porque, Adriles, os palestinos também são semitas. Mas ninguém tá falando dos palestinos. Novamente, eu sou judeu. Eu não vejo problema com os palestinos, não problema com o Hamas. Eu já disse, se alguém chega e fala Palestina livre, eu falo contra o do Hamas, né? Porque o Hamas é o problema. Os Hamas, eles usam realmente, sim, o povo palestino de refém. Eu vou mostrar uma foto aqui pra mostrar pra vocês, tapar o vídeo do Daniel por um tempo. E lembrar que sim, Israel atualmente, eles defendem, tá? Eles defendem e ajudam uma milícia que está querendo lutar contra o Hamas, composta pelos próprios palestinos, para derrotar o Hamas. Ou seja, Israel está financiando um grupo para acabar com o Hamas. Um grupo feito pelos palestinos, para os palestinos poderem se libertar. Israel, sim, eles querem tomar conta de Gaza para poder ajudar a reerguer Gaza e impedir que um novo Hamas surja em Gaza novamente. Sim, Israel quer ocupar Gaza, mas por um bom motivo. E aí? Fala mais de alguma coisa. O problema não é com os palestinos, o problema é com o Hamas. O Hamas sequestrou e ainda tem sequestrado pelo menos 50 pessoas. E essas 50 pessoas estão sendo ou torturadas ou mantidas com fome. E tem um cara que está sendo mantido com fome e foi levado a cavar a própria cova. Está tendo que cavar a própria cova. E eles vão enterrar ele nessa cova. Ele morrendo de fome.
cara sendo mantido faminto. Torturando o cara com fome. E mesmo que ele não morra por fome e acabe sendo mandado de volta para Israel, esse cara aí ainda pode acabar sobrevivendo. E se sobreviver, ele vai ter sequelas gravíssimas no futuro. Mas isso você não se importa, né, o mendigo virtual? Sabia que tem uma nova milícia em Gaza que está lutando contra o Hamas e Israel está ajudando eles com armamento? Isso a mídia brasileira não te conta. É uma milícia de Yasser Abu Shabab, no sul da faixa de Gaza, chamada as Forças Populares. Eles acabaram de divulgar os dados do recrutamento recente que eles fizeram há um mês. 100 mil gazenses se alistaram, na ala militar dessas Forças Populares. 3 mil se ofereceram para trabalhar em áreas civis, como medicina, construção e educação. E 21 mil famílias, cerca de 80 mil pessoas, pediram para mudar para áreas controladas por essa milícia, em Rafah, no sul de Gaza. Então essa nova força está crescendo muito com apoio popular e eles enfrentam o Hamas diretamente. Até os próprios gazenses estão cansados da opressão do Hamas. Se você quer apoiar palestinos inocentes de Gaza, faça como eles e se posicione contra o Hamas. Me segue para não perder mais nenhuma notícia de Israel, guerra e Oriente Médio. I'm an Arab Muslim who supports Israel. Let's see what people think about that. So it says you support Israel. How so? There are more than 53 Muslim countries. There are more than 63 Christian countries. There's only one Jewish country. So why would I not support the only Jewish country that exists? Just because Hamas has attacked whatever Israel is doing is okay. I think what Israel wants is to just remove Palestine from the global map. Can you define genocide for me? What does genocide mean? It's a planned killing of a community, of an ethnic culture. Genocide actually means killing a large amount of people with intention to get rid of them. Do you think that's what Israel is doing? Yeah. Has Israel killed millions of Palestinians? Yeah. Millions of Palestinians. Over time, since 1947, yes. That's actually not true. Saudi Arabia and the Iranian regime have killed 500,000 Yemenis, people from my country, in the past 10 years. So if we're just going to play the numbers, then Saudi Arabia has committed genocide in Yemen. But you don't want to get rid of them, but you want to get rid of Israel. I never not wanted them to have a country. I'm against Zionism. What is Zionism? You know that you're a Zionist because you literally said that you believe that Jews should have a country. That's what Zionism means. The situation can be resolved in a peaceful way. But do you think you can negotiate with terrorists who literally try to kill all Jews? I don't think that Israel's been trying hard enough. They tried to negotiate the hostage deal with Hamas, but it didn't work out. That hostage deal went sour when Israel let them take the hostage deal. Israel didn't let them take the hostage. No, they just stole the hostages. Would you be critical of the scale of civilian death and suffering in Gaza today? When it comes to Hamas, which is what the Israeli government is trying to eradicate, they are the ones who are using Palestinians as human shield. And they are the ones who are responsible for the fact that so many people are dying. They're not going out and fighting. They are hiding under tunnels, and they're hiding in schools and mosques. And when Israel wants to get to them, eventually and tragically, a lot of people die. And people do not understand this complexity in this war. They push past it and just mention the numbers of people who died and call Israelis and Jews genocidal. Where were all of these protests when literally more Yemenis were killed every single year? It's specifically Israel that triggers people to go out on the street and condemn the war. Yeah, you're right. There are humanitarian crises and tragedies the world over. They're attacking place for no reason. I feel like For no reason? Was October 7 not a reason to defend themselves? What happened October 7? Hamas, a terror organization, went into Israel, killed 1,200 Israelis and Jews, and kidnapped 200 Israelis and told the Israelis that we're not going to give you back your people. There's no point in attacking a full group of people. But what would you do if someone kidnapped your whole family and were hiding under tunnels? Wouldn't you try to attack them and get your family back, or would you just sit back at home and just wait? But I'll go above and beyond for that person. I think if the terrorist proxies, if they don't give up and realize that they're losing the war that they're starting, then more Arabs and more Iranians and more Yemenis are going to die, and more Gazans, obviously. I'm a teacher, so you made education is the way to end it up. I understand that Israel must defend itself. We're just praying for the best. I don't know if it's anger or hatred, but there was certainly fear that I felt.
whenever I crossed paths with the Jew. Why? Because I thought they are judging me, because I thought they hate me. I used to hate Jewish people. I denied the Holocaust until I met Jews. Have you ever met a Jew? Exactly, and I do think you should talk to Jewish people. You will be so surprised at how awesome they are. I feel like Jews and Muslims have a lot in common. Yes, they do. So I just hope that this ends soon. I hope that too. It was lovely talking to you. Have a very beautiful day. You too. Discutindo aqui, vamos lá um vídeo aqui que eu vou mostrar, que é literalmente o líder do Hamas dizendo o que ele quer fazer com todo o povo de Israel. E o que ele quer fazer, basicamente, ele já está fazendo. Ele vilanizou todos os judeus, o povo de Israel, todos os judeus. E agora está todo mundo fazendo o trabalho dele que ele tanto queria que as pessoas fizessem. Caçar judeus em todo canto do mundo. Não acredita? Eu mostro aqui. Estão sendo ذبحا وقتلا. Os palestinos também são semitas. Mas ninguém está falando dos palestinos. Inclusive, os palestinos estão sendo reféns, estão sendo usados de reféns pelo Hamas dentro da Palestina. Eles estão sendo usados como escudo humano. Eles não podem sair da Palestina, porque senão eles são mortos. E você, meu... Só mais um dado extra aqui pro Daniel esqueceu de falar. Além disso, de serem usados como escudo humano e sendo obrigados a ficar para serem alvos de mísseis, o Hamas atualmente tem deixado o próprio povo palestino com fome, não deixa a comida da ajuda humanitária chegar, eles roubam a comida para fazer propaganda de que o palestino está com fome e se propagarem de heróis do povo palestino. Aí depois que eles fingem que dão a comida, eles vão lá, retiram a comida do povo palestino para deixar eles ainda com fome, para poder aumentar aumentar a gravidade da fome lá, deixar eles com mais fome ainda, para se vitimizarem ainda mais, colocar mais ainda em Israel de vilã. Sim, eu tenho provas mais disso que o Hamas usa, como eu já disse, só procurar no Instagram do Gazaúd. Facilmente dá para descobrir. Então, só complementando o que o Daniel diz, é muito mais cruel o que o Hamas faz com os palestinos do que apenas serem escudo humano. Foi revelado muita coisa nova. Se o Daniel quiser, procura por Gazaúd, eu vou deixar o link na descrição. Mas basicamente é isso, mano. O que o Hamas tem feito com os palestinos é muito pior do que apenas ser o escudo humano. Estão propositalmente deixando eles com fome para fazer imagem de que os palestinos estão famintos. O Hamas rouba a comida, mata pessoas, queima caminhões de ajuda humanitária, pega toda a comida, rouba tudo, para impedir que chegue os palestinos, para deixar os palestinos com fome. Para fazer vitimização ainda maior, dizendo, Israel é vilã. Isso aí que eles fazem. Só completando aqui o que o Daniel estava dizendo. Da Palestina, porque senão eles são mortos, e você, meu querido, está passando pano para isso. Nós também estamos falando de um povo semita. A gente está falando de um etno-estado que faz uma segregação racial e que hoje promove um genocídio. Porra. Etno-estado que promove um genocídio. Não promove genocídio. Que mata o próprio povo é o Hamas. Literalmente, Israel ataca, o Hamas não deixa eles saírem e acaba gerando o máximo de mortes possíveis. Como eu disse, também eles matam alguns de fome para poder vilanizar Israel. Novamente, não. E outra coisa, falam de apartheid, não tem apartheid. Quem faz mais apartheid aqui na África. Atualmente existe uma Jerusalém é dividida em 4 partes, porque existem 4 religiões que geralmente elas não se dão bem. Uma tenta converter a outra e está no território da outra. Então foi dividido em 4 partes para que os cristãos não tentem converter judeus não sejam obrigados a serem convertidos por cristãos, que árabes não tentem forçar ou atacar judeus. Por isso é dividido em 4 partes, em quatro partes de Jerusalém, para que cada povo, cada religião possa descer lá livremente. E até mesmo lá é permitido os LGBTs, enquanto na Palestina não pode ir. E mais, o que o povo palestino quer, o que o Hamas quer, o que o Irã quer, o que vários desses esquerdistas estão querendo
é uma coisa totalmente antissemita. Eles falam assim, Palestina livre do Rio Mar. Será que eles sabem qual é o rio, qual é o mar? O rio é o Rio Jordão. E o mar é o mar Mediterrâneo. E literalmente o rio Israel está localizado entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Tá, e o rio é o mar. O que eles estão dizendo é literalmente, Israel não existe e todo o território de Israel é palestino. Ou seja, não existe Israel. Eles estão querendo negar que existe um Estado judeu. Um Estado para os judeus. Sendo que em todos os outros estados muçulmanos os judeus são perseguidos, executados. Por exemplo, atualmente a mídia não falou, né? Morreu o último judeu do Iêmen. Não tem mais judeu no Iêmen. Não existe mais judeu no Iêmen. 0 judeus no Iêmen. Tá feliz? Por que a mídia não falou nada? Você não tá sabendo disso aí, ô mendigo virtual? Tipo assim, eu não tô brincando. Realmente, isso é verdade, essa é a verdade. Eu tô falando verdade aqui. Se você não quer acreditar, pesquise. Morreu o último judeu do Iêmen. Só pesquisar. Pode pesquisar no Google. Tipo, o cara só fala merda. Tipo assim, eu não vou terminar de reagir todo esse vídeo. Eu queria terminar. Mas, mano, esse cara me dá um nojo. E se eu continuar reagindo, eu vou acabar tiltando aqui no YouTube. Não vou. Mas, basicamente, o que o Daniel tá falando nesse vídeo é certo. Eu vou deixar o link do Daniel também na descrição. Pra quem quiser terminar de ver o vídeo e tirar suas próprias conclusões. Eu só tô dando uns adendos a mais, extras, que eu acho que faltou no vídeo do Daniel, porque como ele não é judeu, ou ele é cristão, e nenhum desses daí é judeu, e não estão conseguindo dar um adendos adicionais que apenas judeus estão sabendo, enquanto os outros não estão sabendo. Então, é isso, mano. E, mais uma vez, eu tava falando coisa certa. Eu não somos da mesma religião, eu sou totalmente judeu e ele totalmente cristão, mas não vou criticar muito a religião dele. Tivemos nossos desentendimentos. O cristianismo perseguiu muitos judeus no passado, mas hoje em dia eles são aliados, mas vamos tentar deixar a inimizade de trás e focar nos inimigos de agora, que agora atualmente os dois têm um inimigo em comum, que é o mundo árabe. Mas fora isso, mano, é isso, mano. O mundo árabe, o grupo terrorista, porque o mundo árabe é até aliado de Israel. Vocês entendem, mano. Eu vou parar o vídeo por agora. Me despeço aqui de vocês. O resto eu vou continuar sozinho, mas eu precisava dar um adendos a mais, que o Daniel não tinha esse direito. Não tava sabendo direito desses adendos. Valeu aí.